Ah, não. Bem, bom dia a todos. Vamos começar. Bom dia. Tem gente que dá um bom dia com vontade mesmo, né? Isso aí. Ah lá, a outra lá bem rindo, ó. Vamos começar a serenar nossos corações, né? Porque o preparo já está sendo feito há muito tempo atrás para nos receber, né? Que estamos sendo tratados, estamos sendo socorridos em nossas necessidades. Existem livros aí, que eu não vou nem relatar o nome, que são vários, que informa como a gente sentadinho nessa cadeira, o plano espiritual está trabalhando, ajudando a gente, aliviando dores, socorrendo as nossas necessidades, né? Então, vamos passar aqui algumas informações importantes. Primeiro, que eu não sou Tereza, que a Tereza, companheira nossa, teve um problema de saúde sério, que é dengue, e está em recuperação, porque quem já teve sabe o que é uma dengue, né? É uma dor no corpo insuportável. Então, vamos vibrar por ela, pedir a Deus que ampare a nossa companheira, que ela tão logo se restabeleça, porque ela saiu agora, há um dia do hospital, que ela possa se restabelecer e voltar para o nosso convívio, né? Então, olha só. Tem alguém aí vindo pela primeira vez? Ah, pois é. Olha só, senhor. A gente tem aqui, na salinha ali do lado, na secretaria, se sentir necessidade de um atendimento fraterno, de conversar com alguém, de trocar uma ideia, né? Às vezes a pessoa quer trocar uma ideia, quer se colocar, quer perguntar alguma coisa, nós temos sempre companheiros preparados para fazer esse atendimento. É um bate-papo com uma pessoa da casa, tá? Fique à vontade, não precisa ser só hoje, não, pode ser quando precisar. E quem precisar, pode estar vindo na casa há 10 anos, 15 anos, 20 anos, naquele dia não está bem, vai para o atendimento fraterno. Eu vou falar. Eu já sei que é 17 de maio. Olha só. Peço que desliguem os celulares ou botem no silencioso, porque a gente sempre diz que o palestrante já está até um pouco acostumado com isso, porque a gente esquece mesmo, né? Mas não é legal, porque acaba tirando quem está do nosso lado, e a gente mesmo na sintonia para meter a mão na bolsa ou no bolso para tirar o celular e lembrar onde é que desliga, né? Que a gente sabe disso, né? Então, lembrar, né? Vamos sempre no nosso bazar, estamos sempre pedindo doação, qualquer coisa que nos sirva a casa, a mesa, banho, tudo. Panela velha que não gosta, que não simpatiza, comprou nova, traz a velha, se não tiver furada, tem sempre alguém que está precisando dessa panela que a gente não simpatiza mais, né? Então, Feira do Livro Espírita, que vai acontecer no mês que vem, mas nós vamos entrar em detalhes de dia, tudo direitinho, quem quiser, tiver interessado, né? Comparece para comprar seu livrinho, sempre com um preço mais acessível, né? Que já são livros de segunda mão, né? E o teatro, é isso aí que Severino veio trazer, ó. Ana Rosa, no dia 17 de maio, Violetas na Janela. Quem não viu, veja, né? Tá lá, ó. Ana Rosa, a direção é dela. Eu acho que ela não está trabalhando, ela está dirigindo, mas Ana Rosa é um nome, né? Uma pessoa que a gente confia no trabalho dela, né? O local? Estava lá na porta, e eu vi, hein? Olha, Severino botou no portão. Ó, tá lá em cima, Casa de Portugal, tá lá, Teresópolis. 19h40. 19h40. Não sei. Simpla. Vai para lá, isso vai lá para frente, ó. É aquele Simpla, novo, ó. Simpla, ó. Tá? Mas isso aqui vai ficar fixado até o dia 17 de maio, tá?
E a gente vai voltar a falar. A gente está lembrando aqui a todo mundo que não é uma coisa nada de mística, não é nada. A nossa reunião acaba e nós temos o passe após a reunião, que é bom, que harmoniza as nossas energias, o plano espiritual nos ajuda. Então, solicitamos às pessoas que batam palma via oração, não batam a palma, porque para a gente não quebrar essa sintonia que o plano espiritual está implantando aqui há horas, porque a palma sempre dispersa, tá? Vamos tomar esse tipo de cuidado, vamos pensar que após o término do trabalho do Léo, vai ter o nosso passe, né? Então, vamos manter a sintonia, vamos vibrar por ele, né? A gente, em vez de bater palma, oh, Deus, abençoa esse rapaz que está aqui fazendo esse estudo para a gente, isso é importante. E ele vai agradecer, hein? Vai ser bom, hein? Agora, vamos ler a nossa página, né? Estamos na hora, em ponto, viu? Vamos ler a nossa página, esperar... Ah, já colocaram. Eu sempre gosto de falar no início, é hábito, né? É o livro Espírito da Verdade, Chico Xavier e Valdo Vieira, tá? É a lição de número 79, Benefícios Ocultos. Essa página, esse livro, é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa página é do capítulo 13, do item 3. Quem quiser, lê em casa, complementa o assunto. Então, vamos lá. Benefício oculto. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que, constantemente, nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que, se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade, os desastres do escândalo, não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se percebe no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede imanifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-te os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhes os desajustes com referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições, a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a cronificar no tempo. Distribui desse modo a benefício do agasalho, e do pão, evitando humilhar quem lhe recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo,
não ouvides estender caridade do pensamento e da língua para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Emmanuel, essa página aqui nos lembra, né, de como devemos praticar a caridade, né? Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente está dando. É caridade sem ostentação, né? A página é isso, né? Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus, nosso mestre, amigo maior, pai, né? Um companheiro, um irmão de caminhada, que veio aqui nos trazer como praticar a caridade, né? Que a crítica, que a benevolência existisse, né? Sempre para a dificuldade do próximo, para que nós pudéssemos ter pessoas benevolentes para nossas dificuldades, né? Então, não esqueçamos de que aqui estamos trocando, né? Se conseguimos perdoar, se conseguimos conviver, se conseguimos ver no próximo a nossa imagem, porque temos as nossas grandes dificuldades a vencer, vamos caminhar melhor, vamos viver melhor, vamos ser pessoas melhores. Então, o objetivo, para mim, da encarnação é esse, é a gente sair daqui melhor um pouco do que quando entrou. Então, pedimos aos amigos espirituais da Casa de Aristide Silva que envolvam o nosso companheiro que veio aqui trabalhar hoje, trazer toda a sua pesquisa, todo sua fala colocada em nome do bem, que ele possa, mestre, trazer informações para a nossa mente e que possamos colocá-las em prática, em nosso coração, escorrendo pelos nossos braços no trabalho da caridade. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, pelo teu amor. Graças a Deus que assim seja. Então, esse aqui é o nosso companheiro Léo, que eu já falei o nome dele umas 2 ou 3 vezes. Ele é da Fraternidade, do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, no Rio de Janeiro, não é isso? Isso aí. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. É sempre uma alegria poder voltar à casa de Aristide Silva para conversar um pouquinho sobre o Evangelho, né? A necessidade, conforme a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da reunião pública, que está bastante acentuada na sociedade como um todo, né? Ter o Evangelho frente às nossas realidades, aos desafios, aos embates e às lutas do dia a dia é fundamental para que a gente não escolha os caminhos errados e que acabe depois construindo uma situação de infelicidade. Bom, na manhã de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela sigla ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 10. Não saiba vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo e esses itens, em especial, eles tratam sobre a forma correta de se fazer a caridade. Quais são os caracteres, qual é a maneira útil, qual é a forma certa de se estabelecer a ação caridosa. Infelizmente, a gente tem a oportunidade de ver no dia a dia, através da mídia, no convívio social, nas famílias, na vizinhança, ambiente de trabalho, falsas atitudes de caridade, pseudo-caridade, que acabam por se anular em si só, em função da falta desses caracteres que vão ser apresentados aqui. Então, se a gente está aqui numa manhã de domingo, né, se a gente acordou um pouco mais cedo para estar na casa e aprender alguma coisa, é importante que transfiramos para as nossas realidades, que tenhamos no nosso dia a dia a atitude alinhada com a lei de Deus, a atitude indo no caminho certo. Então, para fazer a caridade, há que se ter um pouco de cuidado com alguns pontos que a gente vai discutir.
Tá? Inicialmente, uma apresentação rápida, né? Fazer o bem sem ostentação, né? que a irmã acabou de colocar aqui logo no início. E isso são as partes que vão compor a nossa conversa de hoje. Tá? Isso aí tudo baseado na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, naqueles 10 itens que a gente colocou lá no início. Os infortúnios ocultos são aqueles que estão presentes no nosso dia a dia, no irmão. Porque, por muitas das vezes, calamidades, situações mais extremadas de dificuldades sociais acabam fazendo com que a gente tenha uma atitude mais caridosa. Chuva em Petrópolis, chuva aqui em Teresópolis, determinadas tragédias que, por natureza da própria tragédia, faz com que nasça nos nossos corações uma atitude mais caridosa. Só que a gente não precisa esperar esse momento de tragédia para agir no bem, para agir na caridade. E esses infortúnios, eles vivem do lado da gente, no dia a dia. É o colega, o irmão, é a pessoa que está do nosso lado e que não traz o problema por uma questão de dignidade, às vezes até por orgulho, o que quer que seja, mas se a gente quer fazer a caridade, a oportunidade está aí do lado. O óbolo da viúva, que fala sobre o dar daquilo que era importante para mim, que dá o que está sobrando, dá o que já não faria diferença, se eu tenho uma abundância muito grande, vai ter um determinado valor na hora da atitude caridosa, mas e se eu dou daquilo que era essencial para mim? E se eu me esforço além daquilo que eu poderia dar naquele momento para que eu atenda a necessidade de alguém? Vai ter um valor mais alto. Convidar os pobres extropiados, que fala sobre o desinteresse, que é ter conosco aqueles que não têm como devolver algo para a gente. Dar a quem não terá condições de nos retribuir. E aí, a partir daí, mostrar, assim, o desinteresse. E, por fim, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. E aí, diferente dos 4 primeiros itens, que são textos trazidos por Kardec, esse 5º item, ele vem dos espíritos, tá? São psicografias diretas, e esse daí foi trazido pela irmã Rosália, só a título de informação, foi uma irmã que viveu na França, no século XIX, a época de Kardec, e que era muito conhecida entre os mais necessitados, os desvalidos da sorte, pelas suas ações de caridade. Existia um bairro lá da parte mais interna de Paris, que agora eu não vou conseguir recordar o nome, até dei uma estudada nisso, mas é um nome bem complicado, e ela foi muito caridosa nesse bairro, e ela tinha muita experiência em relação a como fazer esse bem sem ostentação. E aí, no final, vai ser interessante a gente ver um pouquinho a colocação dela. Então, vamos lá. Primeiro item, fazer o bem sem ostentação, número 1. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. E aí, uma segunda passagem agora é de Jesus, né? Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. São Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. E aí a gente faz uma primeira paradinha aqui para conversar um pouco sobre esse item. Notem que eu coloquei em vermelho um trecho da fala de Jesus, em azul outro, para que a gente faça uma distinção entre uma e outra parte e compreenda que nessa passagem de Jesus ele traz a recomendação do fazer o bem sem ostentação, e mais adiante ela poderia ser confundida, mas a gente vai ver que não é exatamente uma confusão, obviamente, que o Cristo não se confundiria naquilo que falava naquele momento. O primeiro a gente destaca em vermelho: abstente de falar disto a quem quer que seja. Aí ele explica, Jesus sempre aproveitava os momentos de contato com as pessoas para trazer a mensagem evangélica. E ele coloca nessa parte destacada em vermelho exatamente o que a gente já começou a discutir aqui: a necessidade de fazer o bem sem haver a busca pelo destaque, sem haver a busca pelo conhecimento, pelo reconhecimento, pelas palmas.
quando Jesus coloca abstente de falar disto a quem quer que seja, o que ele dizia é que não era para dar alarde sobre aquilo não era algo para ser trombeteado ou que se batessem palmas. Só que logo após ele coloca em azul, não ficou muito, talvez esteja um pouquinho difícil de ver que está em azul, porque é a parte mais abaixo, mas ele diz, mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhe sirva de prova. Ele tinha nesse ponto um outro interesse. Os sacerdotes dos quais eles estavam falando eram os fariseus, que eram os líderes religiosos da nação judia daquela época. Eles tinham a ascendência sobre aquele povo como um todo, tanto do ponto de vista religioso quanto político, ainda que submetidos ao Império de Roma, ainda que sem o poder militar, ainda que sem o poder de governo, mas eles tinham ascendência sobre aquele povo como um todo. E por dominarem a escrita e a leitura, e por entenderem das escritas que vinham da época de Moisés, eles sabiam que o Salvador prometido viria através do povo hebreu, que era o povo anterior, mas do qual eles eram descendentes. E Jesus era esse Salvador. O que estava nos escritos, o que os profetas tinham colocado, estava se cumprindo naquele momento. Só que, infelizmente, aquele grupo de sacerdotes ele estava corrompido, era dominado pelas coisas da matéria, tinha interesses de política, tinha interesses de dinheiro, de viver em opulência, enquanto a maior parte da nação estava vivendo na pobreza, abaixo da linha da miséria, sem nenhum tipo de apoio, eles viviam lá em grande luxo, né? E aí o que Jesus queria naquele momento era que ele fosse reconhecido, avisa aos sacerdotes, através dos, entre aspas, milagres, né? Hoje a gente sabe que não são milagres, simplesmente são ocorrências que se dão baseadas em uma parte da lei da natureza que a gente não compreende ainda, né? Mas avisa a eles o que está acontecendo para que eles reconheçam. E aí a gente já conhece a história, sabe que não foi suficiente para sensibilizar os corações que estavam muito endurecidos na época, né? Mas não confundamos, né? Jesus não pedia ali um destaque, ele não queria parecer para os sacerdotes, porque não faria sentido. Mas era uma forma que ele dizia, avisa, porque eles têm a chance ainda de compreender. Pode ser que ainda nessa encarnação eles resolvam mudar. Infelizmente, isso não ocorreu. Mas vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que considerar, fazer o bem sem ostentação é identificar-se com a vida futura. Aquele que busca aqui na Terra o reconhecimento pelas ações benéficas, pela benevolência, por aquilo que foi feito em relação a alguém, aquele que está procurando aqui na Terra a resposta para isso, vai encontrar, talvez consiga ser reconhecido pela sociedade, talvez ganhe algum tipo de notoriedade. Mas toda a paga pelo bem feito já estará dada. E quando eu retornar ao plano espiritual, nada daquilo que eu tinha feito aqui na Terra será considerado lá em cima, em função de eu ter buscado de forma incorreta. Aquele que faz o bem sem ostentação, aquele que quer ver o bem do próximo sem nenhum tipo de reconhecimento, compreende que a verdadeira paga, a verdadeira recompensa, aquilo que realmente vai fazer bem para a gente, não vem nesse mundo. Já dizia Jesus na sua passagem aqui pela Terra, de que a felicidade não é daqui. Aquele que faz o bem de maneira correta vai receber e não tem noção do quão positivo, do quão bom do quanto isso volta para a gente na outra vida. Por quê? Simplesmente porque eu tenho conhecimento de que a vida não se encerra nisso que está aqui. Não é a matéria, simplesmente. Nós vamos viver uma vida na matéria, 2, 3, quantas forem necessárias para evoluirmos. Mas a vida real, a vida onde a gente existe e que é perene, é a vida do outro lado, é a vida do plano espiritual. E aí, quando eu faço sem ostentação, eu sei que quando eu encontrar essa vida do lado de lá, a felicidade que eu tenho para receber talvez seja incompreensível. Talvez as nossas mentes, hoje, na condição material em que a gente viva, seja incompreensível, a gente não consiga transformar em palavras, mas ela existe, e ela está logo ali, porque a nossa vida é curtinha aqui na Terra, 80, 90, 100 anos, frente à eternidade, é nada. E aí a verdadeira paga está lá, não está aqui. Só que, infelizmente, muita gente se confunde com isso e deixa um benefício desse tamanho em detrimento de uma coisinha que é isso, ou quase nada, ou muito menos do que isso, que é o reconhecimento dos homens. Tá? Os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa, só lhe resta receber a punição do orgulho. Por quê? O que acontece? No momento em que eu retorno ao plano espiritual, toda essa máscara, toda essa enganação, toda essa falta de relação com a verdade, ela se acaba. O plano da vida verdadeira, que é o outro, ele é a prova de mentira.
O espírito, quando adentra a vida do lado de lá, ele se revela como é. Quando eu faço um determinado tipo de pensamento aqui na matéria, quando eu formo algum tipo de ideia, ela se plasma no plano espiritual. Aqui a gente não consegue ver. Então eu posso ter um diálogo, um discurso, e ele não está refletindo aquilo que vai dentro de mim. Mas quando eu volto para lá, isso não acontece mais. Essa máscara cai. E aí, a partir daí, aquela coisa orgulhosa da vida na matéria, ser reconhecido pelo irmão, receber as palmas, ela despenca aí, só sobra a punição do orgulho. Porque lá a gente vai ser visto desnudado, como nós somos. Então, por isso é que é uma das razões que a gente tem para tomar cuidado, para sermos caridosos de verdade, e não só no verniz. E aí, quando a gente fala de modéstia real, a gente tem que tomar cuidado com a falsa modéstia. O que acontece? Dentro dessa realidade que nós estamos colocando aqui, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que, às vezes, até atuam de maneira concreta num benefício material, fazem alguma coisa que efetivamente redunda em bem para alguém. Uma questão material, a comida, vestimenta, roupa. Só que aí a pessoa tenta colocar um verniz dessa modéstia, mas deixa sempre uma pontinha aparecendo, né? Faz aquele bem, faz de conta que não quer aparecer, deixa a ponta e fica tomando conta para que alguém do lado veja. E aí passa aquela ideia inicial de que eu tenho a modéstia, né? Eu estou cumprindo de acordo com o Evangelho, mas na verdade eu não estou, porque a pontinha ficou lá. E essa pontinha que é vista, ela engana, entre aspas, aqueles que estão no nosso entorno. Só que não engana a Deus, porque a gente não consegue barganhar com Deus. A gente não faz negociata com Deus. A gente não consegue o toma lá da cá. Não é o Congresso Nacional. É a vida como ela é. E aí, a partir daí, esse tipo de comportamento não vai trazer para nenhum tipo. Ele cai na primeira situação lá, que é aquele de que fez o bem com ostentação. Não há diferença alguma. Então, tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente cria mecanismos para a nossa própria consciência de esconder dela própria. Essas ações que eu estou falando de deixar uma pontinha aparecendo, muitas das vezes ela não acontece de maneira totalmente premeditada. A gente começa a criar mecanismos, desculpas e mais desculpas e mais desculpas para a nossa consciência, de maneira que a gente pega ela, enrola no saco e começa a agir de maneira desordenada. Só que a consciência, ela é a fagulha que Deus deixou na criação de cada um de nós. E por mais que a gente tente calá-la, ela sempre vai encontrar mais adiante um momento para falar. E na hora que ela achar o espaço para falar, a dor vai vir grande. Porque aí a gente vai entender tudo aquilo que nós não deveríamos ter feito em determinadas fases da vida e nós fizemos. Então, muito cuidado, bastante atenção à voz da consciência. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Porque tem gente que nem está muito preocupada em esconder tudo e deixar a pontinha, não. Tem muita gente que faz o bem e aí chega para o próximo e diz assim, olha só, eu sou muito bom e caridoso, eu estou te perdoando, mas você não merecia o perdão. Porque você é uma pessoa desclassificada, abjeta. Olha como você é inferior e eu, dentro da minha grandeza, estou ainda assim, eu não quero vingança contra você. Esse tipo de bem não traz reconhecimento nem na terra. Porque esse tipo de fala, ao invés de levar o benefício para o próximo, faz cair uma gota de fel, uma gota de ácido, num coração que já está ulcerado. E a partir dali você vai gerar, além de nenhum tipo de benefício, nem palma vai chegar, você ainda vai fazer com que o sentimento de alguém que está intimamente envolvido na humilhação que você está colocando, que esse sentimento seja cada vez mais adoecido. E aí essa relação, lembrem-se sempre que nós não somos daqui, nós estamos aqui. E as nossas relações, elas não envolvem só o que está no material, elas têm muito de energia. As trocas de energia que se estabelecem num momento como esse são doentias, são muito difíceis. E podem nos colocar em situações que vão muito além da doença física. Podem colocar a gente em rodas e mais rodas de confusões que podem durar algumas encarnações. E ainda fazer o bem sem ostentação. A beneficência praticada sem ostentação é caridade material e moral. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante do que é a caridade moral, que ela, ainda que a caridade material, por vezes, a gente não consiga cumprir aqui na Terra, em função das dificuldades naturais da vida, por vezes a gente pode ter nascido em uma família menos abastada, podemos ter dificuldades do ponto de vista financeiro, e aí muito bem que nós gostaríamos de fazer, não é possível de ser feito por conta da ausência do recurso, mas ela não é a única que existe. Existe também uma chamada caridade moral, que é muito mais ampla
e muitas das vezes muito mais difícil de ser colocado em prática, porque requer da gente determinados recursos que não são do bolso, são do coração. E muitas das vezes os nossos corações ainda estão bem faltosos, ainda bem baldos, ainda bem sem esse tipo de recurso. E aí, na hora de colocar em prática, isso fica difícil, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante dela, tá? A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado. Aí, até o presente momento, a gente estava falando de como errar, né, do que não fazer na hora da ação caridosa. Mas, obviamente, o Evangelho traz também as considerações acerca do que é feito. Então, uma recomendação que Kardec nos traz, né, codificada através do Evangelho segundo o Espiritismo, é a de que toda vez que eu for fazer de verdade uma ação de bem em relação a alguém, eu preciso ter muito cuidado na forma que eu vou levar esse bem. Sempre ter o cuidado para não ofender a dignidade, para não ofender o amor próprio. Entender, por exemplo, que uma pessoa que está numa posição difícil, que precisa da ação caridosa, por vezes não é um pedinte, não é um profissional das ruas, não é um mendigo. É uma pessoa que, por uma razão ou por outra, se viu naquela situação, mas que ela, por vezes, não vai ter sequer a coragem de levantar a mão e dizer, eu estou precisando. Então, na hora de figurar uma situação como essa, o ideal é que a gente consiga desconfigurar essa ideia da esmola, de entregar sem que aquela pessoa tenha feito nenhum tipo de ação para merecer. Toda vez que eu puder inverter essa situação e me colocar como beneficiado, ainda que eu saiba que aquilo ali é um benefício que eu estou dando, eu não trombeteio isso nem para a pessoa que está recebendo, nem para ninguém que está do meu lado. Eu dou uma configuração diferente. Por exemplo, ao invés de pegar e dar um dinheiro na mão de alguém, dar um valor, ainda que seja um valor baixo ou alto, não importa, eu posso dizer assim, olha, eu estou muito precisado de um serviço aqui em casa. Você poderia, por exemplo, vir retirar alguma coisa que está no meu quintal aqui? Às vezes você não está precisando daquilo. Aquilo foi uma forma que eu encontrei de entregar um serviço e da pessoa receber aquela paga sem se humilhar. Isso é fazer a caridade, isso é fazer o bem de verdade. Eu dei um exemplo, é claro que existem milhões de outros tipos de formas que eu posso achar para desconfigurar essa ideia de esmola. E a ideia de fazer o bem é fazer sem machucar a esse outro, a essa pessoa que vai receber, né? E aí a gente termina assim a primeira parte, aí vamos falar um pouquinho dos infortúnios ocultos. Aquilo que eu tinha dito, que é o que está do lado. Às vezes é do lado mesmo, tá? Às vezes é dentro da minha casa. Eu tenho a vontade de fazer o bem, o meu filho passa por uma dificuldade, mas por uma razão ou por outra ele não fala, ele está em silêncio. Mas se eu quero fazer a caridade, eu não preciso ficar esperando ter uma chuva em Teresópolis, em Petrópolis. Se eu andar dentro de casa, ou andar na vizinhança, ou no ambiente de trabalho, eu vou tropeçar em pessoas passando por problemas. Dificuldades de cunho moral, material, é quase impossível a gente não encontrar, com 3, 4 passos na rua, não encontrar alguém que esteja em dificuldade. E aquele que quer fazer o bem de verdade tem as oportunidades cotidianas, diárias, a toda hora. O infortúnio oculto, infelizmente, em função do nosso estado de evolução, da realidade que a gente vive aqui na Terra, ele está aos montes. E aí, campo para trabalhar não falta, né? Então, os infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir. Por quê? Porque aquele que busca o bem do próximo, aquele que entende que há pessoas em dificuldade aos montes, ele parte para a ação do bem sem esperar uma realidade dessa que eu falei, sem uma chuva para cair, sem algum tipo de desastre, alguma coisa. E aí a generosidade de verdade, ela sabe encontrar a pessoa, ela sabe olhar nos olhos, ela sabe conversar e entender. Meu irmão, você não está bem, né? Poxa, eu notei essa semana que você está um pouco mais calado, você é tão falante. Você está precisando de conversa, você quer ajuda, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Às vezes é 2 minutinhos de palavra. A pessoa podia estar passando por uma dificuldade que a gente não tem noção. E, às vezes, esses 2 minutinhos de palavra dão uma orientação, ajudam, trazem aquela pessoa para um quadro que pode, por exemplo, evitar dela fazer uma besteira, que pode, por exemplo, evitar dela cometer um crime, dela deixar com que a sua vida, a partir daquele ponto, né, se ela não tivesse aquela palavra, que ela descambasse para algo ruim. E esse infortúnio, se eu der 2, 4 passos a mais, eu vou encontrar o seguinte, e por aí vai. Quem vive, é claro que nós temos limitação. Nós não somos Jesus, a gente não vai andar aqui pela rua e aí vai vir uma mulher e tocar na minha túnica e vai ficar curada dos males dela. Mas, sem sombra de dúvida, dentro do limite do que nós podemos fazer, esses infortúnios podem ser atendidos sim, né?
Claro, respeitando o limite de cada um. Então, vamos lá. Aí agora nós vamos para um texto, tá, que foi trazido por Kardec, que eu acho fantástico nesse capítulo, porque ele consegue fazer, numa história contada por Kardec, um resumo na minha humilde opinião, de quase tudo. Ele coloca numa história tudo o que eu preciso ter de cuidado, de maneira bastante abrangente na hora de fazer uma ação no bem. Eu marquei em vermelho alguns trechos do texto para que a gente pudesse gravar e depois discutir um pouquinho melhor, tá? Então, vamos lá. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que já à entrada saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores, traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. E aí a gente nota que isso aqui é uma parte, tá? Ainda tem mais outra parte para a gente ler. A gente já percebe aqui um monte de coisas que são colocadas nessa história que tem relação direta com o que a gente acabou de dizer. Primeiro ponto, quando a gente marca ali de trajes tão simples, porque se eu vou fazer o bem a alguém que está em dificuldade, que passa por limitações materiais, se eu chegar lá de smoking, se eu chegar, como as pessoas falam, pingando luxo, no meu carro de 750 mil reais, andando em cima de um salto, de um sapato de 3, 4 mil reais, é óbvio que isso vai humilhar quem está lá. Ele vai se olhar frente àquela situação e vai se achar um nada. Então, a primeira coisa que essa senhora tem de entendimento é o seguinte, de que ela precisa ser modesta na hora de fazer o bem. Se eu vou trabalhar na casa espírita e eu preciso distribuir comida na rua, eu não vou de terno e gravata, ainda que eu saiba que existam religiões em que os irmãos utilizam terno e gravata porque entendem ser aquilo um respeito, a questão da ritualística de lá, problema nenhum. O que eu estou dizendo é que a gente tem que tomar cuidado na hora de tratar com o outro, que a gente precisa ser modesto, ela coloca ali. E ela ainda cobra da filha, ela dá exemplo à filha, quando ele diz assim, da mocinha modestamente vestida. Ali existe a transmissão do exemplo, educar, explicar, falar como se faz a caridade, trazer desde as primeiras fases da vida aquilo que é necessário para que o espírito cresça sabendo o que é. Sem conhecimento, dificilmente a gente vai acertar. O conhecimento na doutrina, estudar a doutrina espírita, conhecer o evangelho, conhecer as outras obras, é fundamental para que a gente se forre a esses erros. E aí aqui tem o exemplo nessa parte, né? Mais adiante ele diz que aqueles que estão na casa não são profissionais da mendicância. Isso faz com que a pessoa... É mais um reforço para entender que na hora de agir junto daquele eu preciso ter muito cuidado. Naquela situação ela não tinha como transformar aquele trabalho em benefício, inverter a condição de beneficiado, porque a mulher, conforme o texto diz, estava jazendo numa mansarda, ela estava deitada. Ela não tinha sequer condições de trabalhar. Mas, de qualquer forma, o que a mãe leva é feito de uma forma tão cuidadosa com o bem daquela família que não traz essa sensação de esmola. Não parece para ela algo que ela está recebendo sem merecer. E aí o texto traz para a gente muito cuidado na hora de fazer o bem. Não pode deixar a pontinha do rabo lá. E aí continua, né? Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação.
À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. E aí, mais uma vez, a gente começa a destacar alguns trechos aí para conversar um pouco. Dali vai ao hospital levar ao pai um conforto e tranquilizá-lo. Para o pai, a caridade não era caridade material. Quem estava sendo alvo da caridade material eram os filhos e a esposa, que recebiam material, roupa, alimentação, remédios. Mas esse pai tinha uma chaga aberta no coração, de saber que a sua família estava lá fora, sem ele poder trabalhar para sustentá-la. E aí vem um pedacinho do que é a caridade moral, que a gente tinha falado. E aí ela tem o cuidado de visitá-lo num ambiente hospitalar para levar uma mensagem para ele de paz, para que ele consiga se tranquilizar frente à situação que está vivendo. Mais um ponto a ser destacado. Outro que está mais adiante, ela não está preocupada com crença, nem com opinião. E aí a gente pode fazer um transportezinho para a nossa época agora. Ela não está preocupada se quem está passando dificuldade é de esquerda, se é de direita, se é extremista, se é radical religioso, se é contra a religião dela, se é a favor da religião dela, se vai para o fogo do inferno, se vai para o céu. Isso é grave. Nós vivenciamos hoje em dia uma realidade de polarização na nossa sociedade que divide o país em pedaços e que deixa sequelas muito grandes. Ser caridoso é fazer o bem sem olhar a quem. Quem acha que só tem que fazer o bem, se você pensa diferente de mim, você está cancelado, né? É assim que o pessoal usa hoje em dia em rede social, né? É o cancelamento. Isso aí de maneira contraditória ao que Jesus recomenda para a gente. Lembrar que, ainda que essa história tenha sido contada por Kardec, o presidente desse movimento todo da doutrina espírita é o Messias. Jesus Cristo que trouxe o Espiritismo à Terra. E se a gente acha, se a gente diz, ó Senhor, e fica dividindo o país em dois, nós temos um problema. A gente tem que acordar para isso e entender que vamos lidar com a opinião do outro, ela por vezes será antagônica, teremos que saber lidar com o extremismo do outro, mas isso não nos dá o direito de sermos extremistas. Não importa o lado. O meu discurso não é político. Não é recomendado trazer para a casa política uma discussão de que eu prefiro lado A, lado B, lado B, lado A. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O que tem a ver é com essas animosidades, esses ódios que nascem de maneira gratuita, só porque alguém escreveu alguma coisa numa tela de computador e saiu numa rede social. Isso é muito ruim. E isso não está de acordo com a lei de Deus. Então, vamos lá. Qual o nome? Onde mora? Veja o anonimato. Ela não procurou em momento nenhum. Sabe, que se soubesse que ela é a benfeitora, que faz aquilo tudo que tem que ser feito, porque ela é boa e por aí vai. Não tem nome, ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. E aí eu pulei um pontinho, mas vamos voltar lá. É fácil de perceber que ela não está preocupada com essa notoriedade, porque quando ela vai fazer consigo própria uma avaliação do diz, ela fala assim, ó, desci para consigo mesma. Ela não se virou para a filha, nem para o vizinho, nem para o colega do lado. Pô, hoje eu comecei bem meu dia, fui lá, levei comida, levei roupa, conversei com o pai da família. Ela fala consigo, porque ela sabe que só tem dois entes escutando essa conversa, é ela e Deus, que é o que interessa. O tempo inteiro o nosso problema não é com mais ninguém, senão com o Criador. A gente não precisa da aprovação do A, do B, do C, do vizinho, porque a gente precisa estar de acordo com a lei natural, a lei de Deus. É a lei que rege tudo que tem nesse universo e todos os outros, né? E, por vezes, a gente deixa se iludir por tanta coisa que, infelizmente, a sociedade está iludida, mas isso vai melhorar. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo, já falamos disso. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deva praticar a beneficência. Também tocamos nesse ponto. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz, que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis ao trem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Importa por quê. E aí a necessidade
que a gente encontra nessa terceira parte, de compreender que se eu não tenho a questão material ao meu lado, se eu não tenho o que dar, isso não quer dizer que eu não possa fazer o bem. Ela está educando a filha, ela está ensinando como ser cristã, que é o que ele coloca na parte final ali, pelo exemplo. E para que essa filha compreenda que se ela não tem o recurso financeiro, se ela não tem o material para entregar, ela pode entregar o seu tempo. Ela pode confeccionar roupinhas, ela pode conversar com alguém que está passando dificuldade, ela pode ajudar a cuidar de um doente. Existem inúmeras formas de trabalhar na caridade real, de verdade. Quando a gente coloca essa desculpa de que precisa ganhar na Mega Sena, porque aí eu ajudo um monte de gente, na verdade o que eu estou fazendo é tentar de novo pegar a minha consciência e enrolar ela num pano. Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou pensando é ganhar o dinheiro para ter a minha casa na Europa. Aí depois eu vou pensar em dar lá a comida de quem está pensando, que está passando dificuldade. E é uma coisa que, obviamente, não vai rolar a criação, né? Então, vamos lá. Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, em prevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. E aí a gente vê a parte final, que também é um chamamento, eu acho esse texto fantástico, porque ainda que nós tenhamos, e é necessário, fora da caridade não há salvação. É a única regra no Evangelho inteiro que vocês vão ver quando Kardec traz todos os capítulos. Nada daquilo que está ali é assim, vá, ferro e fogo. Não é como outras religiões colocam, é dogma. Se você fizer está certo, se você não fizer está errado. Existem caminhos e mais caminhos para chegar no bem. Só tem um capítulo em que ele fala assim, ó, isso daqui é regra, não tem como fugir, que é o da fora da caridade não há salvação. Mas a gente não vive no mundo espiritual. Nós estamos imersos hoje, nessa encarnação, no mundo da matéria. E por isso nós temos que viver como a mulher ou o homem do mundo. O que ele quer dizer é que a gente não tem que renegar todas as nossas obrigações, todos os nossos afazeres, todas as nossas relações sociais. Não, eu não vou na festa porque eu tenho que fazer a caridade. Eu não vou no aniversário do meu neto por causa disso. Eu não vou na festa do meu colega de trabalho, eu não vou lidar com a compra da casa, com a compra de um carro novo, eu não vou viver no mundo porque senão eu não sou caridoso. Cuidado para não confundir as coisas. Essa mulher vive no mundo, mas ela faz a questão de manter as suas ações no bem no lugar onde deve estar, relacionadas ao que é da vida futura, relacionadas ao contato com Deus, relacionadas à verdadeira justiça, e não aquele monte de baboseira que, infelizmente, a gente enxerga por aí, quando da ação de muita gente que diz que está fazendo bem, e que, na verdade, não está. Então, vamos lá. E aí agora, o item seguinte, item 5, o óbolo da viúva, que é uma passagem de Jesus, aí é uma passagem mesmo, não é uma historinha, é um momento em que Jesus está próximo a uma sinagoga, ele está com um grupo de seguidores, e ele aproveita um momento cotidiano, que era o que ele mais fazia durante a passagem dele aqui pela terra, para daquela relação cotidiana trazer uma mensagem moral. E aí aqui ele vem trazer a mensagem em relação ao óbolo dessa viúva. Então vamos lá, item 5. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. São Marcos 12, 41 a 44, São Lucas 21, 1 a 4. E aí a gente já consegue dar uma pincelada no conhecimento aqui, de que não está na quantidade. Eu doei 5 mil reais, 10 mil reais para uma obra, eu dei 15 mil reais. Se você não tem nenhum, se aquilo não te faz falta nenhuma, se aquilo não tocou o seu coração, se aquilo foi simplesmente uma reação mecânica da vida cotidiana, e você não está nem aí preocupado, tá bom, dei 10 mil, e o que vai ser feito disso? Isso vai redundar em bem em quê? Aquele grupo social que vai receber esse apoio vai ser beneficiado no quê? Não estou nem aí. Já dei 10 mil mesmo? Não estou nem aí. Então, não está no valor, não está no valor que eu falo, no valor monetário, não está no que é material.
está naquilo que sai do coração, está naquilo que eu me proponho a fazer e que pode, por muitas das vezes, até do ponto de vista material, que era o caso aqui, ser algo que me faça falta. Pô, eu só tenho um bolinho. Eu recebi uma vez, talvez a maior parte das pessoas aqui já tenha visto isso, por essas redes sociais, Instagram, são 2 bonequinhos desenhados, e aí tem um bonequinho com um bolinho na mão, ele chega para o outro e fala assim, poxa, eu tenho um bolinho. Aí o outro bonequinho diz assim, eu tenho uma casa de campo, eu viajei para a Europa ano passado, eu tenho um carro importado e um helicóptero. Aí esse outro bonequinho pergunta assim, mas você tem um bolinho? Aí ele não. Aí ele pega e reparte um bolinho e dá outra parte. É disso que o texto está falando. Não importa o valor monetário, não importa o tanto. O que importa é o que sai da pessoa, o que importa é o que sai de dentro e daquilo que efetivamente possa me fazer falta. Aí tem desprendimento, aí é confiar em Deus. Por quê? Eu não ia me dar bem, eu não ia conseguir viver nem com metade, com aquela parte. Eu divido em 2 ainda, vou ficar com metade só. Mas eu tenho confiança de que as coisas vão andar, vão para frente. Porque não existe só a matéria, existe algo que vai muito além disso. E essas ações que estão sendo feitas aqui, elas vão arredondar em felicidade em algum momento, em alguma parte do universo. Então, obra da viúva. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. Com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Foi aquele exemplo que eu dei da Mega Sena. Quando as pessoas resolvem dizer, né, quando chega no final do ano, aquela Mega Sena da virada é fantástico, né? Você começa a escutar essas mídias todas fazendo entrevista e a pessoa diz, não, eu gostaria muito de ganhar esse dinheiro, seria muito bom porque eu ia poder ajudar minha família, ajudar os pobres, ajudar isso, ajudar aquilo. Muitas e muitas pessoas até estão falando de coração, mas a maioria não está. A maioria quer ganhar a Mega Sena porque quer viver em opulência, porque não quer mais trabalhar. Trabalhar dá trabalho. Tem que acordar cedo, tem que chegar em casa tarde, tem as obrigações da casa, tem que cuidar da família. Poxa, se eu ganhar na Mega Sena é muito mais fácil, faço mais nada. E ainda ganha pouco. Então, e aí tudo isso faz com que a gente queira pular as etapas. A gente não quer passar pela prova, a gente não quer ter que viver a dificuldade. Me dá logo o dinheiro todo que eu resolvo a minha vida. Aí, quando sobrar um tempo, eu vou lá e dou alguma coisinha para quem está precisando. A maioria pensa assim. Só que aí, de novo, o que a gente faz? Enrola a consciência na bandeira, no pano ali, deixa quietinha, achando que vai viver assim. E aí, num determinado momento, aquela bandeira se desfaz, aquele pano sai, a consciência vem cheia de vontade. Então, a verdadeira caridade faz com que a gente... E aí é uma regra, tá? A verdadeira caridade faz com que o meu olhar vá primeiro no outro, depois pense em mim. É muito... assim, na relação filial, a gente vê muito isso, né? Se a gente quer tentar trazer um exemplo agora para fazer com que as pessoas compreendam, a relação de pai e filho, mãe e filho, ela é assim, né? O pai olha para o filho, tira a roupa do corpo para o filho se sentir agasalhado, deixa de comer para que o filho possa comer. Essa relação ela pode ser transportada para o outro, e aí a gente vai compreender o que é a verdadeira caridade. Praticar isso na plenitude é muito difícil ainda, a gente não tem que ser hipócrita quem dizer. Quem vem aqui para cima falar no microfone não é exemplo. A gente está cheio de defeito, igual a qualquer ser humano, mas o fato de que a mensagem está sendo trazida por alguém com defeitos não tira o mérito da mensagem. A mensagem em si é essa. Jesus traz para a gente as recomendações e aí cada um de nós vai começando a construir na sua caminhada o fazer aquilo. Pode ser que demore 1 vida, 2 vidas, 10 vidas, não importa. O que a gente não pode ficar é parado, sem construir o que é preciso construir, né? Então, pensar sempre no outro antes da gente, quando for fazer ação caridosa. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Aí eu vou ali na esquina, tem ali uma cigana, uma mãe de santo, alguém que faz um trabalho assim, assim, assado, porque eu estou querendo um emprego, estou ganhando muito pouco, eu queria dobrar meu salário. Ou então, não vou fazer um trabalho, sei lá, de repente eu ganho na Mega Sena, ganho em algum jogo aí, loteria da sorte, alguma coisa dessa. Gente, a gente passa nas ruas e vê ali na Vida Brasil, tem aquele estampadão lá, ligue para o número tal que eu resolvo o seu problema. O que pensar, assim, os espíritos, eles se comunicam com a gente, é um fato, a gente sabe, está na doutrina espírita. Mas essa comunicação ela é permitida por Deus para auxiliar no progresso da humanidade. Não é para eu ficar rico, não é para eu ganhar dinheiro, não é para eu acabar com o meu problema, não é para eu prejudicar o outro em detrimento daquilo que eu quero. Porque se eu estou tomando uma determinada vaga no emprego, alguém estava disputando também. Aí eu vou pedir aos espíritos para buscar a vaga para mim e para deixar o outro lá sem a vaga, quando, na verdade, eu devia ganhar essa vaga pelo meu mérito, por trabalhar, por conhecer daquela profissão.
o que vai acontecer com quem usa esse tipo de artifício? Quando chegar naquela fase que eu falei, que a gente voltar para a vida verdadeira e que as máscaras caírem, com que cara que a gente vai ficar? O óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. É consequência do que a gente conversou até agora. Não está no valor, não está no tanto, está naquilo que sai do coração e naquilo que a gente precisa fazer, o esforço que a gente faz para que aquela ação se dê. Item 7. Convidar os pobres e os estropiados. Aí aqui não é uma passagem especificamente, é uma historinha que Jesus conta para trazer uma mensagem moral e a gente precisa compreender, trazer o fundo dela para que essa mensagem faça morada nos corações da gente. Item 7. Disse também aquele que o convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Pão no reino de Deus, lá não tem matéria para comer. Então, esse pão ele tem um sentido figurado, e a gente precisa compreender qual é. Aí, primeiro, quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres os estropiados. E sereis ditosos por não ter eles meio de vô-lo retribuir. A gente, quando vai para as mensagens de Jesus, como ele conversava naquela época com um povo rude, bronco, ignorante, que não entendia as leis do alto, que não entendia as leis da natureza, que tinham as leis mosaicas colocadas, sim, uma parte da lei mosaica era divina, do lado do decálogo, mas a maior parte dele eram leis civis, porque precisavam colocar sobre rédeas, sobre cabresto, um povo difícil de se lidar. Jesus precisava utilizar de figuras bastante contundentes e fortes para achar o entendimento daquela gente. A gente não pode pegar o que era dito há mais de 2000 anos atrás e trazer o pé da letra agora, não faz sentido. Nós, enquanto sociedade, evoluímos muito desde aquela época. Então, a gente já tem a capacidade de aprender o que é moral, o conceito, o fundo do que está escrito. E não o que foi dito ao pé da letra naquela época. Aquilo tinha uma outra forma de ser dita para alcançar o entendimento. Éramos nós mesmos, só que nós éramos muito ignorantes. Graças a Deus, bastante coisa já andou. E hoje nós temos a capacidade de compreender. E é a primeira coisa que a gente tem que entender, que não faz sentido. Jesus não iria recomendar que, se você dá uma festa de aniversário, ao invés de você trazer seu sobrinho, sua filha, o namorado do filho, um amigo do trabalho, você vai para a rua chamar um monte de pedinte, as pessoas que você nunca viu, mendigos, a partir daquilo ali. É claro que não é isso. O que ele quer trazer com a história é que nós temos que ter o cuidado de, ao entregarmos alguma coisa, partilharmos um bem, a gente fazer tendo a certeza de que a paga, a retribuição, não é objeto, não é objetivo nosso. Eu não estou fazendo assim, eu vou chamar, e isso acontece muito, gente, eu vou chamar fulano para a minha festa, porque eu sei que ele tem um sítio lá em Teresópolis. Pô, e é muito legal, cara. Tem piscina, fica lá no Albuquerque, poxa, tem uma vegetação. Aí, pô, quando ele for fazer aquele churrasco lá, ele vai me chamar também. Alguém tem dúvida de que isso acontece? Infelizmente acontece, né? Então, isso não é, de forma nenhuma, a recomendação que Jesus fala. É claro que aqui ele está falando do festim, né, como uma alegoria para poder dizer assim, não queira retribuição. Faça sem querer retribuição. Mas é engraçado que mais adiante... e aí está aqui no texto, todavia aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal, que é isso que a gente acabou de falar, que infelizmente tem gente que age dessa forma. Agora, se tem gente que assim age, aí vem o lado bom da moeda, já tem gente que não faz isso, e é muito comum também, graças a Deus, você vai chamar alguém, você tem de alguma forma, não precisa ser uma festa, né? Eu de alguma forma vou fazer algum tipo de evento e eu quero chamar fulano, poxa, vai ser legal chamar, porque eu sei que a família está em dificuldade, eles vão conseguir um ambiente amistoso, aqui a gente conversa, bate um papo, não vai ficar aquela dor danada que eles estão lá vivendo por conta da perda de um ente, de alguma dificuldade, ou então até uma questão material, eu vou chamar esse pessoal porque, coitado, eles estão em uma dificuldade material tão grande, então ainda vem aqui na festinha, come com a gente, é uma forma até de eu doar alguma coisa a ele,
trazendo aquela roupagem de não machucar, de não mexer com a dignidade, né? Vai conseguir comer com a gente, ficar aqui bem. Quem age dessa forma faz exatamente o que está dito nessa passagem do festim. Traz para a mesa o cego, o estropiado, o manco, a pessoa que está da rua. É claro que a gente está fazendo aqui uma questão de comparação alegórica. Eu não estou dizendo que a pessoa que eu estou convidando aqui é um manco, um cego, alguma coisa assim. Mas a gente está usando o fundo. O conceito moral de Jesus está sendo aplicado de forma direta. Se eu já consigo fazer isso, a gente devia estar mais atento para isso, porque é algo que eu já devo me felicitar. Se eu já consigo identificar que algumas coisas que são da lei já são do meu cotidiano, considerada a realidade dessa terra, a destinação desse mundo, o que tem para daqui a pouco, a transição planetária, a gente tem que ficar muito feliz e fortalecer essa prática, e continuar, e dar mais ênfase, e dar mais qualidade. Por quê? Porque a gente não vai viver aqui, não é a matéria. Nossa, eu estou terrível com isso aqui. Não é a matéria, é a vida do espírito. É o que a gente é desde, sei lá quantos milhares e milhares de anos, de várias e várias encarnações. Esse aqui é só um momento passageiro. E aí a parte final, né? Instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. Agora é fala da irmã Rosália. Tá? Até o presente momento era colocações de Kardec à luz do trabalho que ele fez de codificação da doutrina. Aqui é uma psicografia, tá? Nós vamos conversar um pouquinho. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Se esses preceitos fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Gente, a gente não é que confunda, a gente não consegue observar, é natural, até por conta da ignorância da maior parte da sociedade, a amplitude, o tamanho, o alcance que a caridade, o alcance de que o amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem, pode e deve alcançar a nível global, a nível de planeta. Se essa regra, se esse conceito, ela fosse adotada como Constituição Nacional de cada um dos países, não existiria miséria, não existiria fome, não existiria guerra no mundo. Se eu entendesse que se eu jogar uma bomba sobre a cabeça de alguém, esse alguém pode jogar uma bomba sobre a minha e eu não gostaria que isso ocorresse, eu não jogaria a bomba e nós não teríamos guerra. Se eu entendesse que o meu país é extremamente desenvolvido e vive uma condição social justa e muito mais plena, eu estaria mais interessado em auxiliar a nação que tem dificuldades materiais. Aqueles do governo, aqueles da sociedade, aqueles da nação mais atrasada, se esforçariam por construir realidades melhores, porque não quereriam ser peso para as nações mais abastadas. Nós viveríamos, e isso que eu estou falando parece algo distante, né? Parece que a gente nunca vai viver no mundo assim, mas vai. A Terra vai chegar a esse ponto. Existirá um momento em que não haverá nação na África passando fome, e não haverá guerra na Europa, não haverá guerra na Ásia, não haverá miséria nem crime aqui na América do Sul e no planeta como um todo. É a transição que a gente está passando agora para implantar o mundo novo. Mas se esses preceitos já tivessem mais bem compreendidos e, principalmente, mais bem aplicados às nossas regras sociais, nós traríamos para todas essas relações uma justiça maior. Nós não seríamos homofóbicos, não teríamos preconceito de raça, de cor, de religião, porque toda vez que eu pensasse, se eu apontar o meu dedo para ele por causa da orientação sexual, se eu apontar o meu dedo para ele por conta da cor da pele, se eu apontar o meu dedo a ele pela religião, eu posso sofrer a mesma coisa. Se fosse comigo, como eu me sentiria? Seria doloroso? Então eu não faço. Quando essas relações se estabelecerem de uma maneira espargida, abrangente, pegando a sociedade como um todo, o mundo vai ser muito melhor. E é simples, é não fazer ao outro aquilo que eu não quero que me faça, ou fazer ao outro aquilo que eu espero que façam por mim. Está um pouco distante, mas nós vamos chegar lá. Ricos, pensai nisto um pouco. Repelindo o desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Ainda tem essa relação. Quando eu aponto o dedo para alguém, quando eu empurro alguém, quando eu afasto alguém, se essa pessoa está inserida no meu contexto de encarnação, alguma razão tem. Não existe coincidência, nada acontece nessa vida por acaso. Nós estamos inseridos num contexto de causa e efeito, num contexto planejado, para que a gente progrida.
E muitas das vezes a gente pode estar trazendo um mal, deixando de atender alguém que na outra vida a gente era devedor. A pessoa estendeu a mão para mim, me ajudou, aí nessa vida agora eu pego e viro as costas para ela. Aí, de novo, vamos voltar para quando eu desencarnar. Quando eu chegar do lado de lá da vida, eu vou olhar e eu vou saber. E aí, lá, com a visão mais ampliada, com os sentidos mais ampliados, o espírito liberto da matéria, a dor que chega é muito maior do que a dor que a gente sente aqui na Terra, a gente não tem nem noção. E aí vamos lá, para a caridade moral, né? Consiste, aí é que mora, né? Já estamos chegando no final, mas que bom, porque já estamos casando aqui com o tempo. Consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. É muito difícil. Eu estou falando por mim. A caridade moral é aquela que faz com que eu saia de manhã para ir trabalhar, encontre com um monte de gente mal educada no trânsito e não sinta nascer um dragão dentro de mim, que dá vontade de baixar o vidro do carro e xingar até a 15ª geração daquela pessoa. É lidar com o parente que é uma pedra no sapato, que pisa no meu calo toda semana, mas eu consigo não levar para ele a recíproca, não devolver, não entrar num processo de guerra. É lidar com a nação que está envolvida num monte de condições imorais, que os valores estão todos invertidos, que as pessoas estão bipolarizadas, estão cada um indo para um lado, as duas indo para o lado errado, as duas partes indo para o lado errado, e não ficar influenciado por isso. E não querer mandar todo mundo para aquele lugar, porque essa gente toda está enchendo a minha paciência e ninguém enxerga nada. A caridade moral exige da gente muito mais do que a caridade material. Porque para fazer a caridade moral a gente precisa de transformação. Precisa vir do íntimo, de uma realidade que quando a gente vem aqui para a Terra nós ainda não temos. A gente vem exatamente para conquistar isso, para fazer com que internamente a gente passe a ser de forma diferente. E aí qual é o melhor momento que eu tenho? Qual é o campo de trabalho para fazer isso? É o dia. É lá fora, é atravessar a porta aqui e ir pegar o trânsito. É o motoqueiro andar na contramão por cima da calçada, eu estar passando com a minha mãe, que tem 75 anos, o motoqueiro me pegar quase na contramão, andando na rua, e a vontade que você tem é de pegar o cara e jogar ele 3 metros de distância. Mas a caridade moral não é isso. E aí Jesus vem trazer para a gente uma proposta que é desafiadora, mas a gente não pode fugir dela, tem que seguir. Nem um pouco. Por isso que eu disse desafiadora. A gente precisa, vai exigir, são esforços no plural, de vidas no plural. A gente não vai conseguir conquistar tudo nessa encarnação. A gente vai fazer algum avanço. A gente espera, sinceramente, pela época que nós estamos vivendo de transição, que esse avanço seja dedinho para cima, que valeu a pena encarnar. Dessa vez a gente conseguiu andar um bom pedaço. Mas esse pedaço não é o todo, não, gente. Nós vamos refazer e refazer e refazer. Isso nasce da relação com o marido, com a esposa, com o filho, e vai abrindo e vai ampliando até encontrar o globo, a Terra como um todo. Por isso que não vai ser feito em uma vida só, né? Isso é parte do processo. Deus não espera que a gente saia daqui com um trabalho pronto, mas eles esperam de verdade que a gente saia com um trabalho continuado. E aí o desejo e a tentativa, porque na tentativa a gente vai errar, vai ter momento em que a paciência vai embora e que você vai falar o que não devia. Só que o importante é que no dia seguinte, quando o sangue estiver mais frio, esses conhecimentos que a gente está conversando hoje de manhã, eles voltem na memória. E aí, opa, errei. Espera aí, deixa eu dar um pulo lá que eu vou conversar com fulano, para ver se a gente refaz essa ponte. E aí a gente vai acertando. Aí depois, daqui a 2 semanas, eu erro de novo, aí conserto, depois eu erro e conserto de novo, até que esse processo vai entrando nos eixos. E a gente consegue achar o termo disso, que é construir o homem novo, a mulher nova, né? Então, tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro. A gente já falou sobre isso. Alguém que pode ter sido muito caro para a gente e a gente, nessa vida, está sendo injusto com alguém que a gente deveria ser agradecido. Aí, esse ponto eu quis marcar para a gente ter a noção do quão grande é o trabalho. A seara é longa, mas que isso aqui não é uma palavra para a gente desanimar, não, tá, gente? É para a gente entender que o trabalho tem que ser contínuo, não pode parar. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes. Isso é fala da irmã Rosália, lembra daquele espírito do século XIX, Paris, bairros pobres, gente pobre, bem pobrinha mesmo, e ela era reconhecida como auxiliadora de todos. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio.
Se a irmã Rosália está implorando auxílio, imagina o Leonardo, né? Olha o tanto de trabalho que a gente tem para fazer pela frente. Mas a gente não pode esmorecer, gente. A gente não pode abandonar. A seara está aí para ser vivida. Eu acho que tem mais um pedacinho, só vou tentar andar um pouquinho mais rápido, porque eu já estou devendo tempo para vocês aí. Tá? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, através de oração. Eu posso orar por alguém que desencarnou e que a gente sabe que desencarnou de maneira desajustada, viciado em drogas, em álcool, com uma situação difícil, e que precisa de oração do lado de lá da vida, vai receber a oração como benefício nesse momento difícil. Por palavras, eu posso dar conselho, eu posso orientar um jovem que esteja indo por um caminho errado, um parente que esteja também indo por um caminho errado, e por ações, ação material. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração um sentinela vigilante que se chama consciência. Já falei, cuidado para não embrulhar a consciência num pano, porque depois ela vai dar um jeito de sair dali de dentro e a gente vai passar dificuldade quando ela começar a cobrar a gente. E ela vai perguntar o quanto de bem que você fez. Qual foi a caridade de verdade feita naquela encarnação? Amai-vos uns aos outros, observai esse preceito. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Quando a gente entender que a caridade é regra, não é exceção, é regra para a vida no mundo, com certeza a gente vai viver de maneira muito melhor do que vive hoje. E tenhamos fé porque esse tempo vai chegar. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa um pouquinho do atraso. Até a próxima. Bem, vamos agradecer ao Léo, né, por esses esclarecimentos tão preciosos, né? Botar a gente de frente com a gente mesma, né? E agora vamos diminuir as luzes, né, que vamos passar para o momento do passe. Não tem nenhuma conotação mística, é só para facilitar a concentração de todos, tá? Vamos elevar o nosso pensamento, né?